Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Sinara de Carvalho. Hoje eu estou recebendo uma pessoa muito querida, Jean Carlo. Obrigado pelo convite, fiquei muito satisfeito com isso. Olá, tudo bem? Muito prazer, é uma honra Obrigada, para mim viu, fazer Jean? parte disso. É uma história que eu sempre quis contar, né? Eu sempre pensei nisso, Jean. Acho que eu nunca falei isso pro Jean, mas era uma história, assim, uma das minhas inspirações que eu queria compartilhar com o máximo de pessoas possível, né? Para que mais pessoas conheçam, né, a história de vida desse rapaz. Que esse mês fez aniversário, né, Jean? Exatamente, Já tem maravilha. 31 anos de vida esse mês, né? E já tem muita história para contar, né, Jean? E é isso que a gente quer compartilhar com vocês hoje. E se você não é inscrito no canal, se inscreva aqui para você ficar por dentro de essa e outras conversas, que a minha história, a minha intenção aqui é trazer histórias que inspiram, né? E trazer histórias, eternizar histórias, na verdade. E uma dessas é a história do Jean. Conta pra gente quem é o Jean? Quem é o Jean Carlo? Uai, essa é difícil de falar, hein? Jeanzito, vai lá, vamos começar assim. Mas eu sou natural aqui de Goiânia, começar pelo mais fácil, do pé rachado, né? Total. E graças a Deus sou presbiteriano desde a minha avó. Então, gerações já, fui criado dentro da igreja e sempre servindo ao Senhor, graças a Deus por isso. E aí depois falei, eu quero fazer física, fiz física, sou professor de física. Então o Jean é um servo do Senhor, em nome de Jesus, para sempre assim. Professor de física, sou esposo da Ludmila, minha esposa maravilhosa. Beijo, Lud. Beijo. Meus filhos Enzo, Gabriel e Emanuel, bênção, herança do Senhor. O Enzo vai fazer 5 anos agora em novembro, o Emanuelzinho está com 2, abençoados. Lindos! Beijo para vocês. E já uma coisa que eu ia perguntar, você já nasceu no lar cristão, vem de gerações, né? Sim. Hoje você é professor de física, tá fazendo doutorado em física também, né? Tô nessa brincadeira, pensa. Não é pros fracos não, viu, Jesus? Então tá aí nesse processo, né? Você tem irmãos? Tenho uma irmã, chama Ellen, beijo também. A Ellen tem Felipe, meu sobrinho, e a Bia agora também, recém-nascida, bebezinho. Família crescendo, né? Um beijo para todo mundo. Enorme. E aí tem meu pai, Darcy, minha mãe, Nilza. Meu pai vai fazer parte dessa história também, né? Claro, muito presente, não tem como não falar dele também. Não tem como falar do seu Darcy, né? Um abraço aí para todos vocês. E Jean, você começou, né? Você passou por um processo muito difícil agora, foi de diagnóstico de uma doença, né? E a gente vai começar a caminhar um pouco para isso aí. Em que ano foi que você descobriu que você estava doente? Em 2019. 2019. E o Enzo nasceu em? 2017. Ele tem 5 anos, né? 5 anos? Ele vai fazer 5? Vai fazer 5, né? É isso mesmo, 17. Né? Então, o Enzo nasceu em 2017, você descobriu a doença em? 2019. 2019. Ele tinha 2 aninhos, muito pequenininho. Ele é de novembro, né? Então ele tinha 1 aninho e uma beiradinha, né? Porque foi bem no início de 2019. Eu tô fazendo essas perguntas pra gente ter uma noção, né? Assim, quando você descobre o diagnóstico de uma doença com uma criança bem pequenininha dessa. Sim, sim. Né? Quando você... O abalo que dá ali na estrutura, né? Exato. Uma criancinha tão pequenininha. E assim, antes de você descobrir, da gente entrar nesse assunto propriamente, quando você descobriu a sua doença, você sempre foi uma pessoa saudável? Sim, graças a Deus. Nunca tive nada além. Problema só de inventar jogar bola, machuca, faz alguma coisa assim, mas nada de... Mas você não tinha nenhum tipo de vício, como cigarro, como bebida alcoólica, nada, né? Sempre muito saudável. Sim. Tem outras heranças familiares, até foi um dos casos que na minha família tem muito problema de tireoide. Então, quando já começando essa história, eu tava me sentindo muito cansado. Eu falei, nossa, será que eu tô tão fora de forma assim? Que 2019. 2019, no início. Tinha viajado de férias em dezembro, aí voltei, começo do ano, já dando aula, falei, não, mas eu tô muito cansado. Eu subi a escada e ficava ofegante. Eu falava, gente, não é possível, eu tô tão fora de forma assim. Até voltei a correr para ver se melhorava. Falei, não tá normal. Aí eu falei, deve ser a tireoide que deve ter dado uma desregulada e tal. Aí até fui no endócrino por conta disso, né? Esse foi o primeiro passo, né? Foi procurar um endócrino, que você estava suspeitando da tireoide. Exato, foi a tireoide, certeza. E engraçado que é difícil até, aí eu falei, qualquer endócrino vai passar um exame e eu vou nessa mesmo.
E aí eu fui no endócrino, ela passou um monte de exames. Quando eu olhei a lista de exames lá, não tinha passado hemograma. Eu falei, põe um hemograma aí, já vai furar mesmo, não vai mudar nada a história. E olha que nem sou da área, né? E aí ela, não, mas não precisa, quer ver a tireoide? Eu falei, não, mas põe um hemograma. O plano que vai pagar, deixa ele sofrer com isso. E aí ela passou o hemograma, né? Foi aí que esse hemograma, no outro dia o laboratório me liga, falando, ó, deu erro aqui no seu exame. Eu falei, vai, trem complicado esse, né? Eu tive que retornar ao laboratório para colher o sangue de novo. E aí, de novo, eles me ligaram e falaram, ó, tá, um negócio tá feio aqui. Então você fez uma vez, eles pediram para você voltar, aí você fez de novo, e eles falaram que tava feio o negócio. Exato. Nunca tinha, porque assim, eu fui mais ou menos às 9 horas da manhã, fui cedinho, na verdade, colher. Aí lá para umas 10 eles me ligam falando, ó, tá feio. Aí eu voltei à tarde, umas 5 horas da tarde eles já me ligaram também, falando, ó, não tá, procura um médico. Eu falei, então, tá complexo. E foi nesse dia que teve um ensaio aqui com as crianças. Exato. Aí o Enzo estava participando do ensaio para Páscoa, e nós viemos para a igreja, até a Lud falou com o Godoy, falou, ó, o Jean não tá bem, vamos procurar um negócio. Aí nesse dia até ele falou, vamos pro médico? Eu falei, vamos, você não tem problema. O Godoy é meu cunhado, né, a gente estava aqui no ensaio da igreja nesse dia, e aí os meninos vieram, né, e depois eu lembro que a gente foi pra casa dos meus pais, Sim. E o Godoy tinha saído pra te acompanhar no médico, né, e a gente já começou um clima assim, né, estranho, não tava legal, né, e foi. Sim, os exames apresentavam uma anemia muito forte, né, porque todas as taxas do hemograma abaixo do normal. E aí chegava na emergência, que foi o caso, né, que todas as emergências, não tem o que fazer. Então, não queria ficar comigo lá, né. Até entendo, porque não era um caso de emergência, os exames estavam feios, mas o que ia fazer, né? E poderia só me dar sangue, alguma coisa assim, mas tinha que ser um especialista, né. Acho que essa é a ideia. Isso eu acho que era numa quinta-feira, se eu não estiver enganado. E aí foi correr atrás para um médico especialista, né. Eu acho que isso era numa sexta. Não sei. Acho que foi quinta, porque sexta eu fui ao médico. Então foi. É porque eu tô confundindo por causa que a gente teve um ensaio nessa semana antes, né? Sim. Possivelmente a gente saiu na quarta. Eu confesso que a Lud até escreveu uma colinha pra mim das datas, mas eu falei, não, a Lud que é boa. Ela é fera com data. Mas eu tenho certeza que eu fui ao médico na sexta, até quinta não deu certo, nessas correrias, aí a gente foi correr atrás de médico e tal. Aí o Godoy já tinha falado do Dr. César Bariani, queria até mandar um abraço pro Dr. César. Dr. César. Maravilhoso. E aí, difícil de encontrar vaga com ele. E a gente, César é oncologista. Hemato, oncologista, mas hematologista. Até então vocês estavam procurando um hematologista por causa do sangue, exatamente. E aí quando chegou lá nele, no Dr. César, ele viu os exames, já falou, ó, o negócio suspeitou de uma leucemia muito forte, leucemia aguda, mas ele falou assim pra mim, como eu fui à tarde, achei muito sensato, ele falou, não vou fazer o exame, que é um mielograma, colhe o sangue da bacia, porque o laboratório está fechado, não recebe esse material. E era aqui em Goiânia? Aqui em Goiânia, que na verdade o material colhe aqui e manda para São Paulo para análise. Ele falou, ó, se eu for colher agora, eu vou olhar no microscópio, vou te dar o meu veredito, mas não vai ir para o laboratório, então... Aí eu teria que te furar de novo na segunda. Esse exame é um pouco dolorido, mielograma. Aí ele falou, então vamos deixar para fazer segundo. Falei, então tá bom. Aí eu voltei para casa, passei o final de semana. E aí na segunda eu fui fazer esse exame, né? Então antes de você começar a contar aí dessa parte da segunda-feira em diante, por que a gente estava aqui nas datas, né? Porque durante essa semana a gente tinha tido um ensaio do louvor. Sim. Possivelmente então na quarta-feira. E aí depois a gente tem o ensaio das crianças, né? E o ensaio do louvor, que a gente ia tocar junto no domingo. Sim. E aí a gente já tinha escolhido as músicas. E aí nós cantamos 2 músicas do nosso propósito, vamos cantar aqui com vocês agora, a gente vai arriscar isso, porque foi um momento muito difícil, né? Porque nós ensaiamos essas canções, e quando foi domingo, que foi o dia da gente ministrar um louvor, poucas pessoas sabiam, né, do que estava acontecendo, e a gente cantou essas canções, eu já estava tocando nesse dia, eu já estava sabendo assim que... O que a gente sabia nesse momento é que talvez fosse uma leucemia muito forte. Sim. Né, era a informação que nós tínhamos, e para mim foi especialmente muito difícil cantar essas 2 canções. A primeira foi Deus é Deus, né, onde a gente cantava assim, eu falava, Senhor é Deus, né, o Deus que dá
ele permite a doença, ele que pode ou não curar. E a gente vai cantar essa canção aqui, a gente vai tentar, né, Jean? Vamos lá. Você canta com a gente aí, pra gente poder relembrar um pouquinho, pra vocês entenderem até o contexto, né, que a gente passou e talvez imaginar o quanto foi difícil pra gente. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele veio, sim, o amém. Somente dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Curando for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. Então, como foi difícil cantar essa música, a voz embargada, né? E aí a gente somou a essa uma outra canção que também diz assim que nós somos vaso nas mãos do Senhor, né? Ele que é o oleiro. E, gente, essa música falava muito ao meu coração, ainda fala, né? Ainda mais quando a gente vive esse momento, né? A gente fala assim, Deus, eu sou vaso, faz de mim o que o Senhor quiser. O que passava na sua cabeça uma hora dessa, Jean? É engraçado isso, muito engraçado, porque para mim estava normal, como se nada tivesse acontecendo e muito sossegado. É claro que tem que salvar as proporções disso, né? Uhum. Mas se a gente for olhar para a Bíblia, quando Jó fala, eu te conheci só de ouvir falar, agora meus olhos te veem. Que tem coisas na Bíblia que a gente escuta e fala sempre, e beleza, só que chega um momento que aquilo marca a nossa vida. Lá em Filipenses, quando Paulo fala, Filipenses 4, né, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarda o meu coração e a nossa mente. Eu senti muito isso, porque a todo momento eu estava em paz, como se todo conhecimento, você está passando por uma leucemia, um câncer, isso é muito difícil, para mim estava de boa, como se eu não estivesse nem pensando nisso. A todo tempo foi assim, porque Deus é quem guardou isso. A paz do Senhor estava sempre no meu coração e na minha mente. De fato, você vivenciou essa paz que excede todo o entendimento. Sim. E de fato, você podia cantar, Deus, faz de mim o que o Senhor quiser. Exato. Que, né, eis-me aqui. Sim. Então, a gente passou o domingo, então, eu falo a gente, né, nós conhecendo o Jean, vendo como amigo pessoal, e a gente lidando com essa situação, tendo que cantar isso lá na frente, Senhor, o Jean está aqui atrás, né? Tudo está nas mãos dele, vai acontecer conforme ele quiser. Mas é muito difícil, né? Assim, a pessoa de quem estava de fora também podendo viver tudo isso e cantar isso e falar, Senhor, é teu, né? É ele que dá a vida, ele que tira. E a gente reconhecer essa soberania dele, né? Então, nesse contexto, era domingo, a gente estava cantando isso com a hipótese de uma leucemia aguda. E aí, você sai daqui e vai continuar a vida segunda-feira atrás de descobrir o que é. Como é que foi essa continuação? Engraçado que só um detalhe, o Godoy foi comigo nessa consulta também, que é o cunhado da Sil, mais uma vez, e aí depois ele ficou lá conversando com o Dr. César, né? Acho que o Dr. César falou o que ele achava, né, que poderia ser. Porque tem uma coisa interessante aí, porque o Godoy ele teve um irmão, né, que teve leucemia. Então, acho que, pelo que a gente soube, quando ele olhou os resultados dos seus exames, né, ele lembrou, né, ele associou com o momento que o irmão dele tinha vivido, achou isso muito parecido, e foi aí que já pensaram nesse médico, buscaram um jeito de chegar nesse doutor, né, que a proposta era muito difícil conseguir consulta com ele. Exato. Né, então, assim, foi tudo Deus abrindo as portas, né, por causa dessa percepção aí de olhar o exame e falar assim, opa, tem uma coisa errada aqui. E aí, possivelmente, depois ele conversou com o doutor, né, em particular. E aí falou. E assim, aí na segunda já fui fazer o exame e o Dr. César estava crente que, por pensar ser essa leucemia, que eu já teria que começar uma quimioterapia muito já forte, logo, rápido, quanto antes melhor. Qual que era o exame mesmo que você ia fazer? Mielograma. Que tira um pouquinho do sangue lá da bacia. Pode tirar no externo também, no osso. Dói um pouquinho, esse é enjoado. E dá pra ficar sentindo ele um tempinho depois. E aí, eu tinha um cabelo grandão.
E por conta do Enzo, que era pequenininho, 1 ano e pouquinho, eu pensava, nossa, então vou cortar o cabelo para que ele não estranhe depois, porque não por conta do cabelo, e sempre que eu deixei o cabelo crescer, eu falava que eu ia doar o cabelo para fazer peruca, né, para o pessoal que está nessa luta contra o câncer. E aí eu cortei o cabelo, na segunda-feira, na verdade. Foi difícil pra você esse momento, de cortar o cabelo? Não, de verdade. Sério? De verdade, foi tranquilo. Falei, depois o cabelo cresce, e na verdade a minha preocupação era o Enzo estranhar depois do cabelo cair, porque pra mim o negócio o cabelo ia cair assim, no outro dia eu pensava nessa ideia, então eu falei, então eu vou cortar logo. E aí, na verdade, segunda-feira eu fui pra ficar internado, só que deu alguma coisa. Lá o Dr. César falou, não, eu vou liberar vocês para voltar na terça. Aí nisso, nessa segunda para terça, eu cortei o cabelo, né? Levei lá para doar. Então, você descobrir e cortar o cabelo Foi, assim. Só que na verdade ele ainda não tinha batido o veredito, se era esse. Aí na terça-feira eu tive que refazer o exame, só que na verdade na terça eu fiz um mielograma com a biópsia. Que a diferença é que fazer mais uma vez? Mais uma vez. Esse da dor chata? Só que além de tirar o sangue da terça, ele arranca um pedacinho do osso. Ai, é anestesia aí? Anestesiado? É sedativo e anestesia local. E ainda assim você sente dor depois? Sente, e esse quando arranca um pedacinho do osso, fica faltando, parece que tudo que você mexe, tipo, uns 15 dias fica sentindo dor lá no local. É do mielograma não. Só um pouquinho. Não, exato. Não foi muito perfeito, né? Sim, um detalhe. É coisa que na verdade a seringa é tipo a caneta Bic, né? Que de um lápis. É fino, mas não é assim. Tanto é que teve um outro mielograma que eu fiz depois, bem depois, já no final. O Godoy nesse dia estava lá e o Dr. César não quis me sedar, porque é muito sedativo e isso atrapalha, né, o sistema nervoso central, então eles evitavam. Eu acho que o primeiro que eu fiz sem sedativo. E aí tem que ficar quietinho, e para eu ficar quietinho é difícil, porque eu mexo muito. Aí vem colocando anestesia no local e vem com a seringa para tirar. Godoy ia até brincar, falou, não vou brincar não, porque é feia a seringa. Eu não vi, sempre tentava não deixar a gente ver, né, mas eu não, até lembrava disso, o sedativo passava, eu lembrava das coisas que eu falava, eu consigo lembrar muito disso. Esse efeito de remédio, eu ter que dormir, não dá certo comigo, infelizmente. Você iria se desse, né, Jeta? Pra dormir, assim, de certa forma. Né? Sim. E aí então você pegou e fez esses 2 mielogramas. Agora você fez o mielograma com a biópsia. Exato. Isso foi o quê? Numa quarta-feira? Terça-feira. Aí já era para entrar com a químio, só que aí o Dr. César, junto com o médico do laboratório, não estava coincidindo o laudo dos dois. O Dr. César estava na hipótese de uma leucemia aguda, mieloide aguda, e eu do laboratório não deu, aí eles foram conversar e junto com a análise clínica, chegaram que na verdade não estava com leucemia. É uma síndrome mielodisplásica com excesso de blastos. Falei muito. Por favor, SMD com excesso de blastos. Basicamente. Traduz para os leigos. Para todos, né? Todos. E eu também sou, né? O blastos é a célula do sangue mais imatura. E ela fica na medula. E aí a medula libera só quando esses blastos amadurecem. Então não pode ter blastos no sangue periférico. Então quando faz hemograma, sempre tem lá no finalzinho blastos. E é sempre quando eu faço hemograma eu procuro isso. Está zerado, graças a Deus, segue o fluxo. Então esse blasto estava saindo da minha medula. Geralmente essa doença é em pessoas mais idosas, 60 anos, que acomete. É raro ter em pessoas mais novas. Eu estava bem mais novo, em 2019, hoje estou com 31, 28 anos, né? Então ele falou, é raro, mas aí mudou totalmente a ideia, porque antes era leucemia, era uma quimio, aí essa já mudou, falou, não, agora vai ser mais tranquilo. Repete, DMS? SMD. SMD. Síndrome mielodisplásica. SMD com excesso de blastos. Isso, exatamente. Essa é a doença que eu tive. Mas eu falava sempre leucemia porque era mais fácil, todo mundo entendia mais fácil. Mas é um câncer? É um câncer na medula óssea. É um câncer. E qual que é a diferença desse para a leucemia, assim, em termos de tratamento? Porque, no seu caso, até onde eu sei, a única forma de tratamento ou de cura seria através de um transplante. Exato. Por mais que eu fizesse quimioterapia, não ia resolver o problema. Exato. Vamos dizer assim. Eu fiz a quimio, no início era fazer
Vamos voltar um pouquinho antes de você entrar nisso, né? Que eu já estou atropelando aqui as Sem coisas. problema. Porque aí você fez, aí o doutor não estava entrando no consenso com o laboratório. Isso. Aí por fim eles chegaram no consenso da SMD. Exato. Né? E aí como é que foi para começar o tratamento? Como é que chegou esse... Aí, foi equipe médica? Foi aqui mesmo em Goiânia? Foi aqui em Goiânia, o doutor César atende aqui. Aí ele falou, não, então vamos mudar. Eu falei, não, o que o senhor me falar é isso. E eu não quis pesquisar isso no Google. Apesar que, assim, eu respeito todo mundo que faz isso, mas eu falei, vou seguir o fluxo. Porque às vezes a gente nem sabe, como eu não sou da área, você vai pesquisar alguma coisa, você não tem noção do filtro, né? E aí ele falou, vamos começar, então era para, na leucemia que você falou a diferença, tem vários tipos de leucemia. Tem a leucemia linfóide, tem essa mielo aguda, tem a crônica. Tem a crônica, você toma com a quimio um comprimidinho, dependendo do tipo. Então, são vários tipos dessa leucemia. Então, muda o tipo de remédio nessa quimioterapia. E, de fato, faz a quimioterapia para controle da doença. Aí, quando está zerado, falando, agora tá bom, aí você precisa de um transplante. Então, você já começou a quimio nessa expectativa de que eu vou fazer para controlar. Era para controlar o quê? Os bastos? Também, isso, para não ficar saindo esses blastos, né? Para zerar isso e você poder ir para um transplante. Exato. Você já sabia que ia precisar de um transplante. Exato, você sabia. Se não houvesse um doador, se não houvesse alguma coisa, não haveria cura para sua doença. Isso. Na literatura médica, se não tem um transplante, não tem a cura, né? Aí eu teria que ficar fazendo quimio até o fim. Exatamente. Entendi. E aí foram quantas sessões de quimioterapia que você precisou fazer? Eu fiz, agora falhou a memória, foram 5 ou 6 antes do transplante. A previsão era umas 10, aí com 5 já o corpo reagiu muito bem. Graças a Deus eu senti pouco até os efeitos colaterais. Claro que ficava enjoado, alguma coisa assim. Na época, esse é um problema. Você falou que tinha passado no doutorado, ia começar o doutorado. E aí, obviamente, não dá para fazer. Aí, larguei esse negócio, falei, depois eu vejo o que é isso, uma coisa de cada vez. E aí, eu acabei fazendo a quimio toda. E aí, o transplante, como que vai ser o transplante? E graças a Deus, hoje já está muito evoluído, que você não precisa mais de um doador 100% compatível. Dá para fazer o transplante haploidêntico, que é 50% compatível, né? E isso, aí foi fazer o teste de mãe, na minha mãe, outra meu pessoa, pai. Qualquer do banco de doadores? Sim, pode ser do... Mas começa da família. Do redondo. É mais fácil da família. E mesmo assim a probabilidade ainda é pequena de encontrar. Entendi. Então olhou seu pai, sua mãe, sua irmã? Isso, só os 3. Só os 3. Primo não, porque é muito diferente, então é os 3. Aí se não desse certo nesses 3, aí teria que ser no Redome, que é o banco internacional. E até fica o convite, se você não faz parte disso, vai lá, faça o cadastro. Não sente nada para doar a medula e não é problema, você vai estar salvando uma vida, olha que maravilha. Então faça esse cadastro. Então a gente pode procurar geralmente no Hemocentro. Banco de sangue, Hemocentro, todos fazem esse cadastro. Eles vão tirar o sangue, né, da pessoa, e aí você deixa o seu cadastro e caso precise, eles vão entrar em contato, né, para você poder ser essa pessoa que vai abençoar alguém, quem sabe, né, ser um canal para salvar uma vida. Exato. Né? E assim, eu achei que precisa de mais informatização disso e mais informação, né? Porque o pessoal fica, eu vou doar a medula, não sei o quê, fica com medo. E isso é internacional. Então, se a pessoa precisar lá no Japão, vai ter alguém que vai te buscar aqui, levar para lá, para fazer todo esse processo. E também tem essa questão do Hemocentro vir, né? Quando a gente presenciou isso aqui com o Jean, a gente teve aqui uma campanha, né? Sim. Que o Hemocentro veio para cá, onde nós recolhemos de várias pessoas. Né, e você fique atento para essas possibilidades também, que não custa nada, não dói para tirar o sangue, e se for compatível, eles vão entrar em contato, você também não é obrigado a doar, né? Sim. Mas essa consciência, né? Não acusar, né? Eu seria muito assim, poxa, eu posso, né? Que custa, e né? E o negócio, assim, até aproveitando o momento de doar, meu pai que foi compatível, na verdade meu pai e minha irmã, os dois já eram compatível, quase 50%. Eu tenho que falar com minha mãe também, senão ela vai ficar chateada. Dona Nilda, se precisasse, com certeza, né? Com certeza, ela queria também, só que era um pouco menos a compatibilidade. E aí, como minha irmã já tinha tido o Felipe,
E aí o médico falou, ó, mulher quando tem filho, eu acho que por conta da mistura do sangue, não é tão legal. Então, iria usar, mas preferiu o meu pai por conta disso. Tinha essa opção, né? Então é melhor. E assim, o que é a ideia? É pegar as células ainda imaturas da medula óssea e tirar e colocar no paciente. Onde que tira? Não, na coxa, é atrás? Por incrível que pareça, tira como doando sangue. Sério? Toma uma vacina, uma injeção. Essa injeção meio que trava a medula para que ela, ao invés de segurar essa célula, jogue as células pro corrente sanguínea. E aí fica tomando isso, aí essa célula sai para a corrente sanguínea, faz a contagem para ver se tem a quantidade boa. Se tiver a quantidade boa, só fura igual doar sangue. Eu achava que tinha que raspar alguma coisa do não, osso, que era um processo mais dolorido. Se não sair para a corrente sanguínea, aí faz no centro cirúrgico, porque aí vai com a pulsão lá na medula óssea. Mas o risco é mínimo para quem está doando. Hoje está muito adiantada a medicina, exato. Leva para o centro cirúrgico por conta de prevenção, né? Precaução. Mas não é problemático. No caso do seu pai mesmo foi como se tirasse Foi. O do meu pai, aí eles olharam, porque precisa de 2 veias, né? Uma para tirar e a outra para voltar o sangue. Porque tira, recolhe as células que interessam e a outra, o restante do sangue devolve o paciente. Vai para uma máquina e o sangue passa por lá exato. E vai voltando o sangue. Exato. Quem já doou plaqueta é mais ou menos a mesma coisa. Quando você vai doar plaqueta, ele tira o sangue, separa as plaquetas e devolve o sangue. Por isso que a pessoa pode doar plaqueta mais frequente do que doar sangue. Doar sangue tem um intervalo maior. Então, e não tem risco, porque todo equipamento é único, né? Então, terminou para você, joga fora e troca esse equipamento. E aí, com meu pai, o médico falou, ó, tem uma veia que é muito boa, mas a outra veia vai ficar estourando. Então, não é legal. Aí coloca o cateter, que põe na jugular aqui e aí faz essa via. Então, meu pai precisou de colocar, mas é só colocar o cateter, também coloca no centro cirúrgico, por precaução e tal. E ele, detalhe, precisou porque a veia estava uma das veias não ia ser tão legal. Na verdade, sim, ele falou, ó, pode fazer, mas vai acontecer, se ela estourar, aí vai ficar trocando e tal, e isso é ruim. E aí quem já doou sangue, recebeu soro, sabe que quando estoura a veia, aí dói um pouquinho. Mas nada de que trauma, né? Então, para doar é de boa. Isso aí, graças a Deus pela vida do seu pai, né? Foi graças a Deus, doar. Obrigado. E aí, você fazia o seu tratamento, foi no Hospital Araújo Jorge, aqui ou não? Todas as químios eram no Oncorte, que é a clínica do Dr. César. Lá, eu ficava internado lá para tomar química, eu sempre ficava lá uns 3 dias internado, tomando químio lá. E aí, o transplante era no Araújo Jorge. Aí, o Dr. César era o chefe lá. Hoje não é mais, ele saiu lá do Araújo, Jorge, e ele está num projeto de aumentar a clínica dele em hospital. Já aumentou um pouco do tempo que eu estou lá, mas quer aumentar mais. Essa ideia. E como é que foi assim para você, quando você foi para a primeira sessão de quimioterapia? Você sentiu medo? Você sentiu... Como é que foi a reação assim do Jean? Engraçado. De novo... Gente, eu admiro demais. Tudo em paz, eu senti paz, não, né? Assim, porque, por exemplo, teve a vez que você foi entrar no Araújo Jorge pela primeira vez, né? Sim. Como paciente. Sim. Isso não te abalou também? Lá no Araújo, lá o negócio é mais tenso. Porque, sei lá, eu sempre ficava olhando assim a pessoa com câncer, né? A gente fala, não, o Araújo. E lá é muito difícil, porque tem pessoas de todo jeito. É só pra... Às vezes as pessoas não são de Goiânia, né? O Araújo Jorge é o hospital aqui onde tem o maior hospital. Referência. É o hospital referência em tratamento de câncer, né? Sim. Aqui no estado. Eu acho que deve perder para Barretos, né? O Hospital do Amor agora lá. E deve estar entre os top, vamos pôr 5 do Brasil, né? Em referência. E é pesado, né? A hora que você entra lá dentro. Assim. Você estava falando justamente disso, né? É porque são muitas pessoas buscando tratamento, muitas pessoas que não são aqui de Goiânia, então vêm do interior, ficam lá esperando o procedimento que vai fazer. Então é puxado, lá dentro é puxado. E aí tem pessoas que sei lá, fazendo um tratamento de traqueia e tá aberto, né? Então, assim, não é um hospital muito tranquilo, né? Lá na clínica, no Oncorte, era tudo maravilhoso, ar-condicionado, tinha um lanchinho. No Araújo, como é mais difícil isso, né? Então, o tratamento não era o mesmo. Até o pessoal, assim, não era tão atencioso quanto na clínica, apesar que o Dr. César tinha a fama de brigar com todo mundo. Então,
O pessoal não estava atendendo, falou, sou paciente do Dr. César. Aí já mudava, o pessoal já queria atender, né, para correr com isso. Entendi. E aí, por exemplo, você fez todas as sessões de quimioterapia lá no Ancor, né? Sim. E aí você sempre fazia, antes de fazer a quimio, você fazia uma bateria de exames para saber se já estava ok para você poder ir para o transplante. Era assim que funcionava? Isso, aí de tempo em tempo fazia esses exames, porque não fazia esse mielograma direto, né? Porque você precisava sempre do mielograma para ter esse diagnóstico se você ia para o transplante ou não. Começa no sangue, aí vê o hemograma. Ah, o hemograma tá bom. Então, provavelmente, o mielograma tá bom. Aí, eles tentam evitar ao máximo fazer o mielograma. Mas antes do transplante, fez de novo para ver, não, tá legal. Então, já dá para ir para o transplante. E como que foi esse processo de preparação para ir para o transplante, Jean? Aí, assim, eu nunca sofri com quimioterapia, tava tudo em paz, tinha momentos que eu parava e pensava, gente, será que eu tenho problema de cabeça? De verdade. Não, e outra coisa, a gente que via de fora, a gente não olhava o Jean e falava, ninguém olhava e falava assim que o Jean estava doente. Sim. Né? Ele é sempre com essa carinha linda, sempre sereno, sempre de bom humor, né? Não ficou abatido, o cabelo não caiu. Né? Não, nada com a quimio, o cabelo caiu e eu falei, não, eu cortei a tinha barba, né? Um pouquinho mais tinha. Mas assim, não foi aquela, sabe aquela questão da pessoa que tá doente, que fica debilitada, que fica caída? O Jean não teve isso, né? Aí, e eu sempre fazia assim, como tomava a quimio, baixava a imunidade, ainda não tinha acontecido a Covid-19, né, que foi no começo do ano de 2019, aí eu falava pro meu médico, eu posso ir para a igreja? Ah, não, isso evita. Ou então, quando ele liberava, eu sempre vinha, tocava, fazia questão de tocar. Eu até brincava com ele, não, é mais seguro para mim que eu toco, eu fico lá na frente, eu não converso com ninguém, doutor, deixa eu ir para a igreja tocar. Então você já estava usando máscara até antes de começar a pandemia, né? Já estava acostumado com essa pandemia antes. Ixi. E usava a N95, né, que segura muito o oxigênio, então já estava nesse ciclo antes. Eu brinco que infelizmente, né, quando a pandemia começou, eu já estava recluso há uns 6 meses quase, né? Então já estava nesse processo, que foi bem depois que eu fiz o transplante, né? Essa é a ideia. E eu fiz o transplante em agosto para setembro. Você descobriu em março, foi março? Fevereiro. A gente deve sair para Páscoa, né? Foi fevereiro. Isso. E aí quando foi aí? Outubro que você fez o transplante? Você agosto para setembro. Sem problema. Em fevereiro você descobre e lá em agosto você consegue fazer o transplante. Né? E aí você falou, como foi lá? Eu confesso que não tinha ficado muito tempo longe do Enzo, só tinha um Enzo na época, o Gabriel, e falei, nossa, ficar um mês, né? Que a previsão é um mês internado lá no Araújo. Nesse momento já estava no Araújo, né? Você já entra lá você já foi para o Araújo para fazer o transplante. Isso. Né? E, igual você falou, não teve nenhum efeito, assim, visivelmente, né? Foi tudo assim, mais brando. Graças a Deus. Mas aí chegou nesse momento que ia precisar ficar longe do Enzo. Aí eu falei, não, agora é tenso, que é um mês internado, você entra lá no Araújo para um quartinho, porque lá tudo é muito bem preparado, que vai acabar total a imunidade do paciente, né? A quimio lá é muito mais forte do que as outras, é a quimio mais forte que tem para destruir. Você toma uma quimio antes de fazer o transplante. Isso. Lá, geralmente ele começa a separar os dias em, por exemplo, D-6, D-5, até o D0, que é o dia que vai ter o do transplante. Depois vai contando D1 mais 1, D mais 1, até o dia da pega. Eu percebi lá dentro que eles mudaram o meu cronograma, porque era para chegar, primeiro dia ser interna, antes, claro, fui lá para fazer internação, essas coisas, e depois interna, coloca o catéter, e aí você fica lá nesse dia descansando, aí no outro dia já começa a quimioterapia. E era para começar, não começou. Falei, alguma coisa mudou. Porque os médicos conversando entre si falaram, vamos mudar o protocolo. E aí mudaram o protocolo, mudaram as quimioterapias. Aí lá a quimio é um pouco mais forte. E aí eu até levei meu ukulele para lá. Foi a primeira vez que entrou o instrumento e falei assim, eu quero... Porque é muito tempo lá. Então, você podia levar celular não, né? Levei celular, levei videogame. Mas só não podia era instrumento musical. Nunca tinha levado instrumento. Não pode livro usado, porque pode ter fungos nas páginas. Então o livro tem que ser novo. Até o reverendo João Batista, que é capelão lá, mandar um beijão para ele, me deu uma Bíblia, porque sempre ele dá a Bíblia novinha para a pessoa que está lá, né? Para ler, então... vou ler pelo celular, mas chegou lá e me deu uma Bíblia. Então não pode, nada de estar aberto.
para evitar a contaminação. Acho que por isso que os instrumentos também não podem. Ele era novo, não? Não era novinho, não, mas deixaram. Falei, ó, coisa boa. E aí me ajudou muito passar o tempo lá, né? Porque o tempo lá, acho que eu vou falar mais disso também, mas o tempo lá é tempo ingrato. É eternidade. Porque engraçado que esse texto da paz de Deus está junto com não andeis ansiosos por coisa alguma. E essa ansiedade é um problema que quando você não sabe o que vai acontecer, tudo é mais difícil, porque é esperar. O que eu tenho que fazer? Esperar. Deixa eu tentar resumir essa história, se eu tiver... Não, fica à vontade. Fiz as quimos, aí essas quimos são muito pesadas. No começo eu estava comendo bem, e aí chega um momento que você não consegue mais comer, porque a quimo lá... Essas quimos você está falando já dentro do Araújo? Já dentro do Araújo. Aí lá... aceita zero comida, então eu forçava no final do dia para tomar um wheyzinho que eles me davam lá, para falar assim, pelo menos esse aporte proteico aqui eu vou tomar. Mas mesmo assim, aí lá tem muitas outras consequências, apesar que Deus foi tão bom comigo que eu não tive mucosite, que é como se fosse afta em todo aparelho gástrico. Eu ficava chupando uns picolé para tentar evitar isso, e aí, graças a Deus não tive, porque isso piora mais. Mas um dos efeitos que eu tive foi perder a saliva. E quando a gente perde saliva para comer... Não, e no dia... Eu sempre tive o intestino muito solto. Então lá dentro eles falavam, não, você vai ter que ter uma dieta mais obstipante para você. Eu falei, não, mas eu já tô bem, não precisa disso não. Que o lanchinho da tarde era gostoso, aí eles tiraram isso. Aí era um bolo de pão, bolo de arroz, sem glúten, sem açúcar, sem nada. Sem gosto, inclusive. E aí teve um dia que... porque a comida da Ludmilla era diferente, ela comia fora do quarto, ela ficava comigo lá no quarto, mas só eu comia dentro do quarto. Aí nesse dia veio uma bolacha de água e sal para eu comer. E não estava vindo leite por conta da dieta. Saliva. E sem saliva, sem café. Eu falei, não, pelo amor de Deus, pega seu café lá, você não vai tomar. Falei pra Lud, ela foi, tomou, pegou, mesmo errado. Eu falei, gente, mas não coma. Sem saliva, com a bolacha de água e sal, sem chance. Aí eu tive que comer pegando isso. Aí deu certo de comer. Sem fome também, né? Porque você sentia fome? Sentia fome, mas o estômago não aceitava. Entendi. Era um negocinho de pôr na boca, nossa, eu tô com muita fome, gente, eu preciso comer. Quando começava a comer, vinha o enjoo, náusea, aí já era, não comia. Tanto é que eu fiquei muito tempo lá, eu falava, pelo menos isso a equipe de nutrição lá deixava escolher a comida que pudesse. Eu falei, gente, traz um omelete com jiló para ver se vai. E era só o que eu comia, mas mesmo assim, a Lud me ajudou demais. Pegava, abria a marmita lá fora do quarto, porque aquele cheiro da marmita quando abre já enjoava, para tentar comer. Eu tentava comer um pouquinho, mas mesmo assim não era demais. Então, esse tempo foi difícil, esse momento. Aí eu pensava, poxa, eu quero comer, mas não dou conta de comer, então já era. E aí veio a parte do transplante. O que você falou que mudou o protocolo lá dentro? Das quimos, que eu ia tomar outra quimo, aí ele trocou os remédios lá, e aí passou esse outro. E você sabe por que eles trocaram? Eu acho que eles viram que era um protocolo novo, até da equipe do Dr. César. Eles conversaram lá e falaram, tá fazendo isso e tal, porque até então, lá no Araújo também eu fiz TBI, que é radioterapia corporal. Então você fez radioterapia também? Fiz, lá dentro fiz 2 sessões. E há muito tempo não se fazia isso no Araújo Jorge, dessa radioterapia. Mas eu já tinha falado que era possível, só que ia olhar se a máquina estava funcionando. E aí quando eu tive que descer, falou, eu sou muito grande, né? Eu tenho 1,93 m, tem que ver se você cabe na máquina para fazer essa radioterapia, porque aí é o corpo inteiro. É como se fosse quando a gente entra para fazer aqueles exames, a ressonância? Aquela máquina, eu pensava que era, mas não é. Por incrível que pareça, é um negócio parecido com aquilo, né, que vai emitir partículas, só que eu ficava deitado numa mesa. Na mesa, não era aquele ambiente fechado, não era clausurado. Não. Mas aí o problema é que a mesa era menor e tal, e aí eles colocavam a mesa meia bamba. Eu falei, gente, eu sou pesado também, eu tenho 100 kg, firma estranha isso, não, cara. Eu caí nessa situação. Até que eu tava bem, porque eles pensavam, vou ter que pôr você lá em cima, eu conseguia subir, não fiquei debilitado nesse ponto. Se você tava naqueles D menos alguma coisa, até chegar no dia do transplante? Ainda tava nisso.
Aí fiz essa radiação, e tanto é que eu aplasiar é quando você perde total as células do sangue, em menos de 6 horas, porque eu terminei a infusão só pelo catéter, não corta a medula que a gente pensa nesse transplante, né? A única cicatriz que eu tenho é aqui, do catéter, a marquinha dele. E aí insere o sangue, é como se tomasse uma bolsa de sangue mesmo. Só que, claro, muito monitorado, mas eu não senti nada, graças a Deus. Deixa eu te perguntar, esse transplante, o dia que você fez, o seu pai tira no mesmo dia? Tirou um dia antes. Porque vocês não ficam juntos no mesmo ambiente, né? Porque você está isolado total. Mas até esse ponto, ainda eu recebia visita. Entendi. Muito restrito, minha mãe foi lá, minha irmã, meu pai também, mas meu pai quando ia lá para tomar as injeções, para estimular essa saída, aí ele passava lá, me via, até esse momento eu poderia receber, porque ainda não tinha aplasiado. Aplasiar é quando você fica sem as plaquetas, né? Sem célula de defesa, todo leucócito zero, fica zerado. Então aí é o problema, porque qualquer coisinha que eu tiver, para mim é muito, porque eu não tenho nada de defesa. Você vira um bebê, né? Exato. Acho que vira um bebê gigantão. Ainda assim, e o bebê ainda tá ali, sei lá, acho que já... Eu acho que ainda o bebê ainda tem um pouco de células da mãe, né, de defesa. Verdade. Pelo menos no começo ainda tem um pouco. Esse fica zerado mesmo. Então, aí, por isso que tem que tomar muito cuidado, o ambiente é muito controlado, a comida. E aí, então, foi esse momento. Aí, inseriu as células, terminou por volta de umas 6 horas da tarde. Foi rápido, você falou que demorou 6 horas. Geralmente demora-se mais o pessoal aplasiar? Demora, geralmente fica um dia ou 2 para aplasiar, depende. Aí no outro dia cedo, que às 5 horas da manhã, eles faziam tirava sangue para fazer o exame. Todos os dias? Todos os dias, hemograma, todo dia. Só que assim, como tava com o cateter, fica de boa, porque vai tirando, é feio falar isso, né? Mas... Agora eu tô descobrindo que vai ser cateter, né? Eu não sei, não tem acento não? Enfim, né? Não tem. Não tem, velho. Não tem que ser cateter mesmo. Só que todo mundo fala catéter, né? Eu tô na minha cabeça que tem um bendito do acento lá no segundo fila. Exato. E aí, acabou que fez o exame e já viu que eu tava aplasiado. Logo no outro dia cedo. Falei, nossa, ó. Aí fica aplasiado um tempão. E aí, o que acontece? Aí eu falei da espera. Eu fico o dia inteiro para esperar no outro dia, 5 horas da manhã, colher o sangue, para o médico olhar o exame e falar, ó, tá zerado. Aí beleza, tá zerado, o que quer fazer? Esperar o outro dia para fazer exame, para falar que tá zerado. Então é isso. Então você tinha que continuar zerado todos os dias, a intenção era essa? Na verdade, é esperar o dia que a medula vai pegar. Quando a medula pega, ele vai mostrar um valor lá de leucócitos. Dá uma alteração. Exato, aí o leucócito aumenta. Engraçado que de 0 a 100 é o mesmo valor, porque o instrumento não consegue medir. O leucócito a gente pede muito, né? 1000, mais que isso. Aí quando chega em 1000, aí é o dia que pegou a medula. E aí, quanto que tá, doutor? 0. Ah, tá bom, tá no começo, vamos esperar outro dia. Aí nisso já começa a melhorar um pouquinho, começa a comer melhor, né? Mas mesmo aí eu tive infecção, né? Teve que tomar antibiótico, e não sabia por que dessa infecção, porque é a resposta do organismo. Uma febre, um frio, aí o povo, tira a coberta. Eu tira, não, deixa eu com coberta, tá frio. E lá dentro do Araújo é muito frio, porque o ar-condicionado lá, para tentar controlar as bactérias, essas coisas, é muito frio mesmo, é 13 graus, 11 graus à noite. E você tinha acompanhante? A Lud ficava lá comigo, ela ficou quase que todos os dias lá. A Lud não podia ficar saindo, né? Eles não permitiam, assim, sair sempre, né? Não. E aí minha mãe ficou alguns dias também, porque ela foi ficar com o Enzo nesse dia, mas não podia. Essa saída, ela saía para comer e voltava. E aí mesmo assim, quando saía para voltar, tem que colocar um capote, coisas, né? Tudo. Mas já tem uma coisa muito interessante aqui no meio de tudo isso. Foi que uma notícia maravilhosa apareceu para você. Que momento que chegou uma notícia incrível de que o Jean seria pai, no meio de tudo isso, pai do segundo filho deles. Conta pra gente. Aí bem no comecinho, quando a gente entrou, a Lud começou a passar mal. Ela falou, tô passando mal. Eu falei, então se você quiser, pode me deixar aqui e tal. Não, vou ficar com você. Ela fez questão de ficar comigo. Aí ela suspeitou de estar grávida e aí pediu minha irmã para levar um teste para ela. Ela fez o teste e estávamos grávidos nesse momento. E no assim, momento você já estava internado para fazer o transplante? Não, para fazer a químio, no comecinho. No comecinho. E aí, mas aí quando você foi para fazer a químio, você já estava internado e lá você ficaria até o final. E aí tem um detalhe, porque assim, Deus foi tão bom, porque essas quimioterapias
são muito perigosas, são muito fortes, a ponto de que eu estou tomando a quimio pelo sangue, mas ela sai no ar e enfermeira que está grávida não aplica a quimio no paciente, mesmo colocar e sair do quarto, porque é abortiva. E a Lud ficou comigo lá o tempo todo, então... Sem saber que estava grávida nessa altura. Na verdade ela sabia, não quis contar, porque o oficial ia mandar ela embora, e ela não queria ir embora. Que dilema pra Aí eu falei, não, mas pode ir, eu vou ficar bem. Ela, não vou. Eu falei, então tá. E acabou que passou esse tempo lá, eu falei, Deus, você sabe de todas as coisas, então o Senhor não faz as obras pela metade, né? Tudo que o Senhor faz é bom. E deu certo. O Emanuel é uma bênção. Ela acompanhou, né? Ela acompanhou. Lugar, teoricamente abortivo, né? Teoricamente, assim, deve ser comprovado, né? Mas Deus opera milagres, né? O pequeno milagre, o Emanuel. E como foi que você descobriu, recebeu a notícia que você faz, Jean? Eu fiquei muito feliz, só que falei, nossa, e agora? Não pode nem sair para comemorar, tem que ficar aqui. E aí a Lud falou que estava grávida e a gente conversando, né? Que se fosse um menino, queria que se chamasse Emanuel, Deus conosco. Eu falei, vai ser um menino, certeza. Certeza, porque... Traduz muito o momento de vocês. O Deus conosco aí é muito o que aconteceu, né? A todo tempo de eu ter ficado tranquilo, calmo, eu tenho plena convicção que foi Deus, e porque nada é Jean. Tudo é Deus. Porque, você ficou calmo, por quê? O que você fez? Deus. A única explicação. A paz de Deus. A paz de Deus. Eu entendi. Que eu ficava pensando, gente, será que eu sou tão besta assim, que eu não estou nem pensando na gravidade do problema? Mas eu não pensava, porque a paz do Senhor. Né? Exatamente. E no mesmo capítulo tem um versículo famoso, né, de Filipenses 4, tudo posso naquele que me fortalece. Então, quem nos fortalece é Deus. Então, não tem outra saída para isso. E aí, todo dia esse pensamento de, quando que vai vir o próximo exame? E aí, teve um dia que o pessoal até me enganou lá. Jean, deu 100 nos leucócitos. Eu fiquei feliz. Falei, nossa, era 0, muitos dias em 0. Falei, 100, agora já vai subir. Aí, no outro dia, deu 0 de novo. Aí eu falei, poxa, eu fiquei triste. Mas eu pensava que era diferente. Mas de 0 e 100 é a mesma coisa, porque o aparelho não lê esse intervalo. Então, aí depois eu descobri, falei, então tá explicado. E para ter uma noção, minha medula veio pegar no dia 17. Dei mais 17. Então foram 17 dias. Acorda, de manhã faz o exame, e aí pela manhã lá é movimentado, porque eu tenho que sair, dou uma voltinha, pesa, todo dia pesa, tira as conexões, toma banho, aí volta. Então, de manhã é movimentado e chega a hora do almoço e fala, não, legal. Agora, a parte da tarde demorava a passar, porque não tinha muita coisa para fazer. E todo dia de manhã tem que trocar o lençol, essas coisas todas lá dentro. Dá uma movimentadinha. Dá uma movimentada. Aí, à tarde é o momento que é mais difícil de passar. E aí, espera para fazer exame, toda essa espera. Você tem que aprender a esperar. Não é fácil, essa é a parte difícil. Você conseguia dormir à noite, pelo menos? A maioria dos dias, sim. A maioria dos dias eu dormia bem. Aí teve uns 2 dias que eu passei muito mal, que esses dias até durante o dia eu dormia também, acho que dessa infecção foi forte demais, mas graças a Deus venci. Aí nesse meio termo também o cabelo começou a cair, não senti nada também de novo do cabelo. Tanto é que é engraçado que ele cai, você puxa, vem um tufão e você não sente a dor de puxar o cabelo. E a barba, só que a Lud falava, não mexe, não faz isso, eu não quero. Eu falei, então tá bom. Aí eu não mexi, aí esse final de semana ela foi passar com ela, minha mãe ficou, aí eu ficava puxando o cabelo o tempo todo, arranquei a barba. Por ansiedade, talvez? Não. Falta do que fazer. Falta do que fazer e era legal, porque não dói, né? Não dói. E o ruim é porque toda vez que acordava, ficava muito cabelo na cama. E isso me lica, né? Aí eu preferi arrancar, que eu falei, e agora vai ficar melhor, porque vai terminar isso mais fácil. Então aí por isso que eu arranquei. Mas mesmo assim, até o pastor João é a pessoa que corta o cabelo lá, mas não poderia cortar até a pega da medula. Porque tudo é muito arriscado. Então espera, pega na medula, para depois cortar o cabelo. Aí teve a pega na medula. No dia 17. No dia 17. 17 dias após a infusão. Que ainda tinha uns 6 para trás das químicos. Ou mais que 6, acredito. Falei, graças a Deus.
Aí, pelos outros quartos, a gente vai vendo as histórias, vai vendo. Depois da pega da medula, 2 dias você vai embora para casa. Falei, nossa. Quando deu a pega, você ainda continuou no quartinho isolado ou não? Você já do mesmo jeito. Você continuou no mesmo quartinho isolado. Aí, era 2 dias para ir para casa, a previsão. Falei, não, Deus, obrigado. Isso era uma segunda-feira da pega da medula. Aí eu pensei, quarta-feira eu vou ver o Enzo, que eu tava com muita saudade do Enzo. As outras pessoas, meu pai, minha mãe, minha irmã, eu já tinha visto, pelo menos um pouquinho antes. Mas o Enzo não, né? o filho, um aninho pouquinho, né, um bebê. Aí eu, nossa, eu vou. Aí, quem ficava comigo muito lá no transplante era o Dr. Leandro, que é filho do Dr. César. O Dr. César ia, mas o Dr. Leandro era a pessoa que ficava lá todo dia. Ele e a esposa dele também, Dr. Emanuele, que é hematologista, todos eles. E aí ele virou para mim e falou, ó, pegou a medula, tal, tem uma festa lá dentro, bolinho, é muito legal esse dia. Nossa, o pessoal comemora. E aí tem uma dor, que a gente fala que é a dor da pega da medula, porque dói muito as costas onde está pegando, como se a medula lá estivesse trabalhando e tal. E a gente fica nessa, antes da pega do dia 17, fica nessa expectativa de quando vai doer, porque vai doer é a medula pegando. E a gente brinca que quer sentir essa dor, porque é um momento tão esperado, você fala assim, não precisei tomar remédio, mas precisei tomar remédio porque estava doendo muito. E aí é falar, agora graças a Deus vai pegar. Aí eu já pensava que eu ia embora, na quarta, porque segunda pegou o quarto. Aí o doutor Leandro entrou e falou assim, ó, pegou tal, sexta-feira você vai embora. Quando ele falou sexta-feira, eu falei, cara, não tem lógica. Eu pensei que ia quarta. Gente, já uma pessoa que tá esperando há tanto tempo. Né? Aí eu falei, nossa, aí ele saiu, a Lute saiu pra ir almoçar. Aí foi o único momento que eu chorei muito. Porque eu pensava, cara, eu quero ir embora, só quero ir embora. Aí nesse dia eu chorei demais. Tocando o ukulele, cantando e chorando. Até que ele entrou lá e falou, não, fica tranquilo, você tá bem, não sei o quê. Eu falei, não, eu sei, mas eu quero ir embora. E aí, graças a Deus, depois passou um tempo, aí o Dr. César veio na quarta-feira e falou, não, hoje você vai embora, tal. Eu falei, coisa boa. Acho que é para não gerar tanta expectativa, né, no paciente. Aí eu fui embora. E qual foi a música que você mais tocou lá dentro daquele espaço? Eu toquei muito Te Agradeço por tudo que o senhor tem feito. Aquela música do Oceanos, porque a gente vê além das ondas, né? Eu posso olhar para o Senhor e ver que Ele cuida de mim. Seja engrandecido, muito. Até o pastor João Batista sempre pede para eu cantar. Gravei para passar aqui na igreja, inclusive, essa música. Toquei bastante ela lá. E ia mudando, mas essas eram... Posso tocar com a gente? Seja engrandecido? Bora lá! Ou outra, né? Você qual você vai preferir? Pode ser, agora. Passou aqui, foi um chororô, acabou de cantar. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todas és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todas és Senhor. Aleluia. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. É muito emocionante, viu? De ouvir tocando essas músicas, viu, Gianzinho? E o legal é que, aleluia, né? Louvor a quem é de direito, né? Exatamente. Independente das circunstâncias, né? Exato. Porque você estava lá nesse ambiente fechado, com frio, com dor, né? E esse foi o momento para você mais difícil?
momento em que você se permitiu, parece que você permitiu vir essa carga toda em cima de você, ou você não analisa assim? Eu não sei dessa carga, mas para mim o momento mais difícil foi esse que eu pensava que eu ia embora quarta e ele falava, não, você vai só na sexta. Isso para mim foi difícil, porque eu pensava, nossa, eu quero ir embora. E claro, a gente querer comer, que era o caso, que eu estava com fome e não conseguir comer, isso também era difícil. Então assim, quando dava a hora do almoço, já estava aproximando assim, eu falava, nem, cara, é almoço. Eu quero comer, eu vou tentar comer, mas eu não vou conseguir comer. Então isso era difícil, muito difícil. E aí eu tentava e aí vinha, era só chegar ao almoço, vinha muita estômago ruim e falar, mas pensemos. E você falava com o Enzo durante esse tempo, por celular, assim? Sim, tudo eu falava era videochamada, né? E aí ele me via de touca, queria uma touca também, porque era muito bebezinho, né? Foi a primeira vez que ele ficou longe, tanto de mim quanto da Lud, em tanto tempo, né? Minha sogra, dona Wanda, obrigado pela parceria, ela sempre cuidou muito bem, meu cunhado, meu sogro estava lá. Tinha tios também que ia lá ver o Enzo e brincava com ele para ajudar a passar o tempo, né? Então isso foi muito bom também. E como foi o reencontro com o Enzo? Ah, foi massa. E aí, nesse ponto também, nas videochamadas eu já tinha visto, né, que eu tava careca, eu falei, eu acho que ele vai assustar, mas ficou tranquilo. E aí o reencontro foi maravilhoso, né, que eu pude abraçar, né, mesmo com muito medo, né, porque o pessoal lá passa, você vai sair, mas ainda você tem que tomar muito cuidado. Isso, eu saí do transplante dia 6 de setembro, e eu faço aniversário dia 9, né, então já comemorei aniversário em casa, né, foi bom, foi ótimo. Deus é bom demais. E isso, se for lembrar da Covid, veio no finalzinho do ano. Então, quando eu saio do hospital, toda vez que eu ia sair, e era poucas saídas que eu ia no acorde, né? Era de máscara o tempo todo, muito cuidado. E aí, tava careca, eu sentia o sol bater, doía demais na pele. Então, assim, a pele doía, muito sensível. Então, tinha muitos efeitos colaterais, assim, que atrapalhavam um pouquinho. Tinha que tomar cuidado. A comida era horrível, porque não é comer saudável pós-transplante, é comer sem contaminação. Então, comer sem contaminação... Tudo industrializado? Tudo industrializado, ou então feito na hora. Vai fazer a comida? Na hora você pode comer, depois não pode. Nesse momento já estava voltando a saliva? Já tinha voltado. As faltas de saliva foram uns 2 dias lá dentro do transplante. Entendi. Aí lá tem saliva artificial, que pode usar, mas é horrível. O que será? Nossa. É uma seringa ou uma bala? É tipo um creme dental, só que é uma salivinha. Mas é muito... O gosto é ruim, a textura é ruim, mas dizendo eles ajuda. Enfim. E aí tinha que tomar outras coisas também, tipo os bochetes que eu fazia antes para evitar a mucosite e tal. Era muito ruim, mas eu fazia tudo certinho, que eu pensava, é melhor do que ter a mucosite. Então, fui muito obediente aos médicos. O médico falava, eu sempre obedecia, porque eu falava, isso é importante para mim. E aí você chegou, e igual você falou, a alimentação era muito difícil, né? Você não podia comer o natural, vamos falar assim. Exato. Não podia ter contaminação. Outras dificuldades, por exemplo, roupa de cama, como é que era a limpeza da sua casa? Era tudo, tinha que ser tudo impecável. Tudo impecável. E aí eu gosto muito de café, de leite, eu falo, gente, e agora, né? Como é que vai fazer? Porque geralmente eu tomo café o dia inteiro, aí a nutricionista fala, não, até o bebedouro, ela queria que eu tomasse água natural. Eu falei, não, mas meu bebedouro é novinho, acabei de comprar, né? Então ela, não, sendo assim pode. Aí até comprei aquela máquina de café também, de cápsula, que falava aí, ela, mas não pode. Eu falei, não, vou comprar uma novinha agora. Ela, não, então pode. Inclusive eu comprei lá dentro do transplante pelo celular, falei, já então tudo novo, para evitar isso. E eu descobri que eu tô muito velho, porque essas coisas industrializadas, não é tão gostoso, não curto. Então, mas usava, né, falei, é o que tem. Até teve um dia que aqui na igreja teve um festival de pizza. Acho que a tia Rosa estava vendendo pizza e tal. E aí eu, nossa, que vontade de comer uma pizza. Aí a Lutz até não comeu lá em casa, né? Saiu, foi comer lá nos meus pais. Falei, não, mas uma pizza ia cair bem. Aí eu falei pra Lutz, tadinha, ela, não, eu vou achar um negócio. Aí ela achou uma receita, fez uma pizza pra mim. Ela disse que nesse dia eu comi tanto. Falei, vai passar mal. Porque acontece do pessoal abusar. Teve um senhorzinho que quando eu estava lá no transplante ainda, ele saiu num dia, no outro dia ele voltou, porque ele foi em casa e comeu tanto da noite, outra coisa que
soltou o intestino muito dele e teve que voltar para controlar. Eu falei, pensa, então tem que tomar muito cuidado. Eu ficava pensando nisso, falando, então tem que tomar cuidado, pode comer, mas devagar. Entendi. Aí você teve todo esse cuidado, né? E o Jean também era muito raro quando você podia vir à igreja, né? Sim. No começo. Então foi muito gradual isso, né? Sim. E aí nesse momento, a Lud estava grávida. Quando foi o mês que o Emanuel nasceu? Em abril do outro ano. Isso. E aí já tinha pandemia. Aí... Como é que foi para você a chegada da pandemia, né? Com você com toda essa restrição de riscos, né? De contaminação e como é que foi? Aí tem um problema, porque assim, o primeiro mês pós-transplante que é muito restrito. Então, setembro até outubro é muito restrito. E assim, a igreja aqui foi maravilhosa, que aí transmitiu o culto, né? Eu conseguia assistir o culto de casa, porque nesse primeiro mês, chance zero de vir, depois começou. E aí teve um problema, nesse meio termo, antes da pandemia. Porque tem um exame chamado quimerismo, que faz para medir as células, no caso do meu pai, que está na medula, e a minha célula. Porque o certo é ficar tudo do meu pai e nada meu. Só que esse exame é o seguinte, primeiro, a Unimed, atrapalhando eles aqui, mas demorava a liberar. Inclusive a Unimed também do transplante queria me mandar para São Paulo. Aí eu falava, pô, eu fiz o tratamento todo dia aqui com o médico. E ele ia estar comigo. Para São Paulo em que momento? Para fazer o transplante? Para fazer o transplante. Aí faz transplante e volta. Eu falei, cara, o médico... facilitar muito sua vida, não ia? E o médico aqui cuidou de mim o tempo todo. Um hospital do nível do Araújo aqui, né? E assim, eu acho que o valor que a Unimed ia pagar lá e aqui era pouquinha a diferença. Porque eu entendo esses gastos. Eu falei, aí o pessoal da Unimed, não, é assim. Eu falei, não, tá bom. Eu vou para São Paulo, mas você vai pagar a minha passagem, minha hospedagem, da minha esposa, e do meu filho, porque ele vai ficar longe, e eu preciso de mais 2 pessoas para ficar com eles. Aí eles mudaram de ideia, porque eu falei, mas tem que ir todo mundo, como é que vai fazer? Aí graças a Deus deu certo aqui, mas demorou um pouquinho. E esse exame, eu nem sei se é tão caro assim, mas a Unimed demorava muito para liberar. E além da Unimed... Como é que chama? Quimerismo. E além da Unimed demorar para liberar, o exame demora a ficar pronto. Esse quimerismo era para ver... o quanto de medula estava do meu pai e a minha. Não podia ter nada seu, tinha que ter tudo dele. Exato. Só que nunca deu esse 100% do meu pai. Começou deu 80%. E aí... beleza. Conseguiu fazer o exame aqui. Eles demoraram para entregar o resultado. Isso, sempre demorava. Aí deu uns 80%. O médico falou, não, normal. Aí eu tomava um remédio para evitar rejeição e outro para... E foi esse que nasce muito cabelo, né? Depois a barba cresceu muito. É o efeito colateral desse medicamento. E detalhe que nesse momento o Jean super sereno, sempre calmo, e o povo aqui tudo aflito. Porque não sabia o que acontece, né? E aí aconteceu que esse quimerismo, aí faz o segundo exame, também a mesma demora, aí caiu para 60%. Aí já é preocupante. Aí demora, quando sai o outro, 20%. E aí começou você a falar de não ter pegado a medula. E além disso, meu médico suspeitou de ter voltado o câncer, porque foi muito rápido que caiu. Isso assim, você saiu em setembro. Quando que foi esses números aí, de 20, por exemplo? Outubro para novembro já. Foi bem... Então aí tentou fazer mais quimioterapia e tem uma infusão de células, pegava as células do meu pai de novo, do mesmo jeito, só que dessa nem precisava tomar a injeção, aí meu pai ia lá, doava, põe em mim. É como se fosse uma transfusão de sangue. Só que só essas células de defesa, né, do tipo corpo. Colocar na seringa mesmo, como se eu estivesse recebendo sangue. Exato, do mesmo jeito, a máquina é que separa lá, igual você vai doar a plaqueta, ela vai te separar essa outra célula. E aí colocava, desse eu tinha umas reaçõezinhas, e aí, mas beleza, passou, aí o médico falou, Jean, o que acontece? Tem que fazer um segundo transplante, porque não deu certo. Falei, doutor, vamos fazer. Eu confesso que aí eu fiquei com um pouquinho de medo, porque quando eu fui pro primeiro, eu não sabia o que ia acontecer lá, igual eu contei a história, tudo novo. E tem uns outros detalhes, assim, os problemas maiores, que eu evito até falar, porque eu acho que é muito ruim isso. Não por mim, mas eu falo para a pessoa que vai. E eu falava, eu não quero saber disso, né? Porque, tem uns riscos e tal. E aí eu já sabia, falei, nossa, agora eu já sei as coisas que vão acontecer lá. Então eu não queria ir para o segundo transplante, mas eu falava, Deus, o senhor sabe de todas as coisas. Enfrentar tudo de novo. Exato.
Exato. E sabendo das coisas, né? Sabendo dos riscos, sabendo do que ia acontecer. Aí o médico, foi bem nessa época que chegou a pandemia do Covid-19. O médico falou, Jean, você tá bem, porque eu estava bem. Só que tem que fazer o transplante. Mas se a gente for, é muito arriscado, porque tem Covid, tem outras coisas. Além de tudo, agora tem Covid. E ninguém sabia nada do Covid na época, muito recente. Aí falou, vamos esperar? Eu falei, vamos, doutor, o senhor que sabe. O que o senhor falar, a gente vai fazer. E aí foi já estava tudo pronto, então, você fazer o segundo transplante. Já era para encaminhar para fazer. O contexto do Covid ia ser. Aí começou a fazer de novo essas quimos lá, a infusão dessas células do meu pai, porque isso ia ajudar a tentar reverter, até que chegou um ponto que zerou total as células do meu pai e as minhas células voltaram a produzir. E aí o médico falou, vamos fazer outro mielograma para ver se o câncer voltou. E graças a Deus o câncer não tinha voltado. Aí eu falei, Jean, e agora, hein? Ele falou, não tem explicação para o que está acontecendo. Eu falei, é Deus, né, doutor? Então você está bem, o que a gente vai fazer? Vai ficar controlando. Então todo direto eu ia lá fazer hemograma, o hemograma estava bem, ok. Passava um tempo, vamos fazer um mielograma para ver como está. E veio tudo isso, escondido ainda da pandemia, ele falou, fica escondido, porque a gente não sabe o que vai acontecer. E esperando. Nessa altura, Emanuel ainda não tinha nascido. Não, aí eu já tinha nascido também, abril, que a gente estava ainda nesse meio termo, né? Mas vamos esperar. Até eu tomei a última quimio depois do nascimento do Emanuel. Foi isso. Deixa eu até ver essa Você pode entrar, Jean, no dia do Emanuel nascer? Pude entrar, eu pedi o médico para entrar, ele falou, deixa eu pegar essa colinha, que agora eu esqueci. A Lud fez para mim, maravilha. Obrigada, Lud. Aí em 2020, né? Abriu o nascimento, a última quimio foi dia 26 de outubro de 2020. E o Emanuel nasceu em abril. Então já teve uma janela boa. Teve uma janela. E nesse tempo fazia quimioterapia também. E aí foi depois dessa última aí, foi que ele falou, né? A medula não pegou, teoricamente. A do meu pai não deu certo, a minha voltou a produzir. Voltou e não tinha câncer. E não tinha o câncer, graças a Deus. Ele falou, então é acompanhar, porque não se fala ainda em remissão, até hoje não fala que eu estou curado, mas eu acredito no milagre de Deus. E a todo tempo, eu confesso que eu falei isso para poucas pessoas, né? Eu nunca tive medo de morrer, porque eu sempre tinha certeza, muito cuidado com isso, da minha cura. Ou eu seria curado e ficaria aqui na terra, como acontece, eu seria curado e ia para a glória do Senhor. Então eu tinha certeza que era isso que iria acontecer. Então, claro, se eu fosse para a glória, para mim seria bom, para os que ficam é ruim. Mas eu tenho certeza que estaria com o Senhor. Então, nunca foi um problema. Mas louvo ao Senhor pela minha vida, louvo demais. Então, passei a contar até essas datas. É um negócio que eu não presto muita atenção. Eu não gosto de ficar contando. Igual tem pessoas que falam, tanto tempo que fulano faleceu, tanto tempo disso. Eu não gosto de ficar contando isso. Apesar que, do transplante, eu acho bonito. Tem pessoas que contam a sua história, né? Até hoje hoje eu tô, igual eu falo, dê mais alguma coisa, dê 1000, não sei o quê. Eu acho massa isso, mas eu infelizmente não faço. Não sei nem porquê, mas... É muito seu, né? Não é de contar. Mas acho legal, louvo a Deus por tudo que passei e fico feliz, né, de estar aqui. E agradeço muito, porque é só agradecer, né? E claro, de novo, Deus fez, Ele é Deus. Se Ele não tivesse feito, Ele continuar sendo Deus, do mesmo jeito. Não tem... Mudou alguma coisa para o Jean? Tipo assim, a cosmovisão do Jean, o que você era e o que você é depois de tudo que aconteceu? Eu acho que reforça mais a ideia que nós não somos nada. Porque, igual você falou antes, eu era uma pessoa super saudável, não tinha nada, não tinha vício. E do nada vem a notícia de um câncer muito rápido e fala, poxa, aí, tive que ficar um tempão sem trabalhar, né, por conta disso, afastamento. Muita gente ajudou muito nesse processo, foi uma benção. E eu falava, cara, eu quero, porque sempre minha vida foi corrida, o tempo todo trabalhando muito, né, dando muita aula, e acho isso legal também, né, para movimentar, mas aí teve um momento que eu tive que ficar quieto. E, claro, você não precisar de trabalhar e poder ir curtir a vida, né, passear, viajar, isso é maravilhoso, mas
era ficar quieta em casa sem mexer muito, porque era arriscado, por todo o contexto, né? Mas, graças a Deus, eu passei bem disso. Eu acho que a paz do Senhor a todo tempo esteve comigo nesse momento. Jean, um recado que você poderia dar para as pessoas que porventura estejam passando por um momento tão difícil, assim, como foi esse momento que você viveu, de enfermidade, de desesperança, de... O que você, uma pessoa que passou por tudo isso, né? Eu acho que se você... Tem gente que é de chorar, chore. Tem gente que não é de chorar, não chore. Você não é obrigado a fazer nada. A grande verdade é essa. Tem pessoas que gostam de conversar, tem outras que não. Eu acho que isso é muito da pessoa, de fato. Então, viva esse momento. Uma tia minha me falou um negócio que eu achei muito legal. Ela é psicóloga. No começo ela falou, Jean, pensa a sua vida, não agora, nesse que você está passando, mas pensa daqui a um ano, o que você vai fazer, o que você vai voltar a produzir, né? Eu falava, é verdade. Então, assim, vai ter um gapzinho aí, mas depois tudo vai voltar ao normal. E Deus é sempre quem trabalha por nós. Então, tudo nós podemos naquele que nos fortalece, que é o Senhor. E eu acho que isso mudou muito a minha concepção de pensar o quão nós somos dependentes do Senhor. Então, a gente depende disso. Então, o que eu tenho para te falar é Deus, e Ele vai te ajudar se você precisar disso. Tem pessoas que gostam de saber das coisas que vão acontecer. Tinha pessoas que lá no Oncorde, a gente ia tomar químio, tomar outro medicamento, ficava muita gente na sala lá, o pessoal ia conversando, me perguntava, eu respondia, nunca tive problema com isso. Mas eu falava, eu não gostava de saber, mas o que você quiser saber eu te falo, eu não tenho problema com isso. E a pessoa perguntava, eu sempre respondia. Tinha outras pessoas que não gostavam de conversar, porque naquele momento eu falei, não, mas Deus é Deus. Até eu tinha passado no doutorado, e aí falava, vou fazer o negócio. E aí, quando veio a pandemia, veio a possibilidade de eu fazer as matérias EAD. Eu falei, oh Deus, é bom que eu vou fazer esse negócio. Quando eu comecei a fazer, ainda tinha essas químio tomando. Então, para tomar químio, eu ficava 3 dias internado. Então, eu já perdi a aula da semana. E depois tinha os efeitos colaterais. E quando eu tentava estudar tomando a químio, a cabeça doía muito. O enjoo aumentava. Eu falava, não dá, impossível. E aí acabei desistindo das disciplinas, mesmo em EAD, por conta disso. Aí depois que parou as químicas de vez, aí eu consegui fazer as disciplinas, doutorado. Até hoje, ainda não comecei muito bem a pesquisa, assim, propriamente dito, porque eu estava tentando fazer as disciplinas. Agora que eu terminei a disciplina, agora mesmo, essa semana, inclusive, graças a Deus, agora é partir para essa próxima etapa. Então, assim, tudo vai encaminhando a vida. É só porque o mais legal, lá em Provérbios fala, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. E tudo isso, se a gente for olhar detalhes, a gente vai contando a história e vai passando. Quando eu estava fazendo quimioterapia, o médico falou, pode ser que você fique infértil. Então, se você quiser ter mais filho, então precisa de congelar sêmen, alguma coisa assim. Até congelei o sêmen. Chegaram a congelar. E aí veio o Emanuel. Eu falei, que maravilha. Então, eu falava para a Lud, eu vou congelar o sêmen porque você falou, a gente conversou, mas a gente não vai usar isso. Eu falava isso para ela. Ela, como assim? Eu falei, confia que Deus proverá, né? Então, eu a todo tempo acreditava nisso, em Deus. Tinha a segurança que Deus estava comigo. Mesmo nas dificuldades, Deus é conosco. Então, mas eu não estou passando por câncer, graças a Deus, mas a gente tem outras tribulações da vida. Em todo tempo, Deus é conosco. Seja qualquer que for a circunstância, né? Sim. O mesmo Deus lá do Antigo Testamento é o Deus que está cuidando hoje. Deus, antigamente tinha, no Novo Testamento, tinha tantos milagres, né, que olha e fala, eu queria ver isso. Se eu for contar todos os milagres, só desses que eu citei aqui, o fato de não sofrer efeito colateral, isso é um milagre, porque tem gente que passa muito mal disso, muito mal mesmo. O fato do Emanuel ter nascido bem, então, tudo é milagre. E Deus é um Deus que ainda hoje opera muitos milagres. Outra fala até do pastor João Batista, que eu concordo demais com ele. Às vezes você está passando por isso, tem gente que vira e fala, você não pode questionar Deus, porque o questionar Deus é errado. Eu acho que concordo com o João Batista que ele fala, não é errado questionar Deus. Você pode perguntar a Deus, por que isso está acontecendo? Agora, você querer ter autoridade sobre Deus é diferente. Então, a gente não tem autoridade sobre Deus. Mas perguntar a Deus, já fez isso. Porque os salmos, né, estão de pessoas que questionam, perguntam, por que está acontecendo comigo? O que eu fiz? Né? Eu quero saber.
uma coisa que eu sempre falava era: Deus, eu não sei o porquê disso, mas eu quero aprender o que o Senhor tem para me ensinar com tudo isso. Então, me ensine com esse processo. E aprendi muito que Deus é maior em tudo, né? E tudo que Ele faz é bom. Deus é bom em todo tempo Deus é bom. Isso, e eu acredito muito que o sofrimento nunca é em vão. Sim. Sempre tem algo a nos ensinar, né? E Ele com certeza vai usar a sua vida, vai usar a vida da Lúdia, até para compartilhar disso, né? Para levar esse amor, levar essa mensagem de esperança. Porque o que a gente não pode fazer é simplesmente ceder, né? E se entregar. Né? Imagina o Jean tendo se entregado a tudo isso, ou então muitas outras circunstâncias, né? Faz muito de nós o querer vencer, né? O querer lutar e colocar em Deus a confiança e a gente não se prostrar, né? Porque o que acontece muitas vezes também é que a pessoa simplesmente se entrega. Exato. E a gente vê que não é por aí, né? O Senhor quer que Deus nos deu vida, né? Ele quer que nós tenhamos vida em abundância. Sim. Então que nós sejamos realmente, né, nós nos impulsionemos, né, para a gente poder vencer as nossas adversidades. Deixa um recado para os seus meninos. Enzo, Gabriel, te amo. Emanuel, te amo. Vocês são maravilhosos. Lud, você é espetacular. A Lud, a todo tempo comigo, companheira mesmo, maravilhosa. E eu pensava, Deus me agraciou com uma companheira maravilhosa, com filhos maravilhosos. E família é tudo. A gente entende que nesses momentos, meu pai, minha mãe, e como citei minha sogra, todo mundo aqui na igreja, amigos mais chegados que irmãos, né, que sempre esteve comigo o tempo todo, e agradeço muito a Deus por isso. Vocês são maravilhosos. Muitas outras pessoas que eu não citei no vídeo, que se fosse nominar todos, a gente ia ficar muito tempo aqui, mas vocês são espetaculares. Hoje você vive normalmente, Jean? Sim. Como é que pode ficar essa dúvida, né? Depois de tudo isso que você passou, ou ainda frequenta os lugares? Como é que é? Frequento e, claro, o Dr. César ainda, eu fico fazendo acompanhamento com ele, né, de faz exames para ver o que está acontecendo, só para controlar. Mas graças a Deus estou bem, não sinto nada. Até recente estava fazendo atividade física e o joelho bichou, porque já aconteceu antes, tive que fazer uma cirurgia do menisco, só que além disso, cortar um pedaço da tíbia também, que minha perna, o médico falou que estava um pouquinho torta e tinha que consertar. Aí eu falei para ele, contei toda a história, falei pro Dr. César, posso fazer cirurgia? Porque tava doendo muito quando eu machuquei esse joelho. Aí o médico falou, vamos fazer. E aí lá ele falou, você sangrou mais do que o normal, porque ainda minhas plaquetas não dá um nível normal de todo mundo, mas já tá bem próximo disso. Mas me falaram que é a última coisa a normalizar. Mas vida normal, então a todo tempo eu fico pensando, vida normal, vida que segue, e Deus até aqui me ajudou, Ebenezer, e continuará abençoando, né? Então fique em paz. Assim, eu ia pedir para ele dar um recado para a Lúdia, ele já se antecipou, então continue orando por ele, né? Que nós continuemos as nossas orações pela vida dele, pela vida da família dele. Né? Já é uma bênção aqui na igreja, nós estamos aqui no Espaço da Shalom, obrigada, Igreja Shalom, por nos receber aqui. Né? E Jean, que Deus continue te sustentando, né? Que você continue sendo esse canal de bênçãos, esse canal de... esse instrumento usado realmente por Deus onde você passa. É um privilégio ouvir sua história, viu? Que Deus realmente te dê muitos anos de vida e que a sua história venha para edificar muitas vidas ainda. Viu? Amém. Gente, muito obrigada pela companhia. Se você não está inscrito no canal, se inscreva, né? E deixe sua dúvida se você tiver, depois o Jean vai dar um jeito de responder aí. Curta, compartilha esse vídeo, ajuda aí. Gente, obrigada, viu? Até a próxima. Até mais, com Deus.